sirene no ar. Cadê? Temos sirene? O Conta tudo, Corinthians, André. o Corinthians acaba de receber, né, cerca de 30 minutos, a direção do Corinthians recebeu sim a sinalização positiva do staff do DPI. Ele é aguardado aqui no final de semana, já fechou, são 2 anos de contrato, né, como eu vinha falando desde o início dessa negociação. O Corinthians recebeu uma contraproposta ontem à tarde, né, do staff do DP, com alguns ajustes, principalmente na questão final do mês do salário. O Corinthians, à noite, envia um ajuste na proposta e agora recebeu a resposta positiva. A informação que eu tenho é que o DP tinha a ideia de fazer algumas participações na questão do marketing do Corinthians, né? Venda de camisa, ações. Então o DP queria participar diretamente disso e com os ganhos, claro, né? Então esse ajuste foi feito. Outros ajustes e ajustes menores que deu um pouquinho de trabalho, e eu falei isso com uma fonte hoje cedo, que número de jogos, número de gols, conquistas, tudo isso tinha um pequeno valor ali que receberia no final no montante mensal do DPI. O Samir Carvalho trouxe a informação de que o Corinthians pagaria entre 2 e 2 milhões e meio para o DPI. Com esses gatilhos, com essas pequenas mudanças, com esses ajustes no contrato, hoje de manhã o que me disseram é que poderia chegar a 3 por mês o salário do DPI, nesses 2 anos de contrato. Né? Então, assim, foram esses ajustes que o jogador e o seu staff pediram ao Corinthians, o Corinthians fez os ajustes e acabou de receber o sim. Então, o Corinthians vai ter o jogador holandês, astro da seleção, ex-Barcelona, Atlético de Madrid, um jogador de 30 anos, um jogador importante e que chega para ser o protagonista, o cara do time mesmo, o Corinthians nesse momento. Então, tá fechado, DP vai ser jogador do Corinthians. Muito bom, André. Show de bola que você veio aqui confirmar essa informação pra gente. Agora, PVC, dá pra gente falar que é uma vitória do Corinthians, porque era um nome que já estava sendo ventilado em outros clubes, como o Flamengo, por exemplo, mas no momento delicado, principalmente financeiramente para o clube, né? Não, a contratação é muito cara. É muito cara. Você vai subir. Se você tinha uma folha de pagamento de 20 a 23 milhões, você vai bater 25 milhões de reais de folha de pagamento agora. Tem que gerar mais receita e continuando a pagar juros de dívida. Então, tem uma questão do ponto de vista do que o Corinthians pode gastar que parece além da conta. Tem um outro aspecto que é, como a gente falou 2 dias atrás, o Depay da seleção, o Memphis da seleção, ele corresponde. Ele foi titular de todos os jogos da Eurocopa, ele fez um gol só, mas é um bom jogador. O Memphis do Atlético de Madrid não dá confiança. Pode valer a pena? Pode valer a pena. Não é uma operação 100% segura. Não é uma operação 100% segura. E ela vai ser mercadologicamente boa se o Corinthians ganhar. Porque não existe no futebol um marketing como vencer. André, obviamente, muita gente aqui no nosso chat falando dessa questão financeira, né? Pesou isso de alguma forma na hora da negociação para o Corinthians ou não? O Corinthians, obviamente, ao fazer uma proposta, ao buscar um jogador desse tamanho, desse valor, evidente que fez as contas. O Corinthians não é simplesmente vai lá, pelo menos me contaram que não foi assim, o presidente falou, não, beleza, eu quero, vai lá e paga. Né? Existem pessoas hoje, assim, no entorno do Augusto Melo, que são pessoas de mercado. O Fred Luz, por exemplo, é um profissional que tem muita experiência, nessa questão financeira. O diretor financeiro do Corinthians participou dessas negociações ativamente, principalmente com a questão do dinheiro. O executivo, Fabinho Soldado, também. Então, assim, o Corinthians fez ali uma engenharia
nem gosto muito desse termo, uma engenharia financeira, mas foi buscar as alternativas. O Sport da Sorte, que é a empresa que patrocina o Master do Corinthians, está com esses problemas. O Corinthians deu ao DPay e aos seus representantes a garantia de que teria como pagar se de repente desse ruim com a empresa. Né? Eles deram a garantia, eles fizeram essa conta. Olhar hoje a realidade do Corinthians, olhar hoje o que o Corinthians deve, o que se tem de dívida do balanço, tudo que vem acontecendo no Corinthians, é uma loucura você imaginar a contratação do Depay. Mas, assim, o Corinthians fez todas as contas, o Corinthians fez toda a conta, a matemática para trazer o jogador. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Essa é a questão. Mas o torcedor, quem está no nosso chat, quem está acompanhando a gente, torcedores de outros clubes, é muito válido fazer esse questionamento. Com que dinheiro? Né? É o que a gente sempre pergunta. O PVC, o Hernan traz a informação, né? O Corinthians fez as contas. Agora, vai pagar essas contas? Vão fechar no final do mês da gestão? Essa é a questão, né? Cara, uma hora vai pagar. O problema é o custo que isso vai trazer. Você fala assim, por que o jogador assina com um clube como o Corinthians que tem dívida? Porque ele sabe que uma hora ele vai receber. Ele vai receber na justiça, ele vai receber de algum jeito. Eu estou tentando olhar só, lembrar a idade dele e o número de jogos de Copa do Mundo que o Depay tem. Olha só. O Depay tem 30, né? Ele é um jogador... 30, né? 30 anos, 94. 13 de fevereiro de 94, 13 de fevereiro de 94. E são 4 mais 5, 9 jogos de Copa do Mundo, com 3 gols. 9 jogos de Copa do Mundo, 3 gols. É um jogador de 9 jogos de Copa do Mundo. Você vai dizer o quê? Não serve? Aos 30 anos? Serve. Agora, a temporada dele no Atlético de Madrid não foi boa. E a gente, às vezes, muitas vezes a gente confia numa coisa que é a seguinte. Mas no Brasil o cara vai deitar. Não é sempre assim. E veja, não é porque o cara... Vou dar um exemplo banal. Tá? Uma operação que foi muito defendida do ponto de vista financeiro lá no passado. Lembra quando o Ronaldinho veio para o Flamengo? Ficou entre Grêmio, Palmeiras e Flamengo e acertou com o Flamengo. E tinha todo o respaldo de um contrato com a Traffic. E que a Traffic ia pagar, ia fazer o marketing, ia gerar o dinheiro, e o Ronaldinho ia pagar o próprio Ronaldinho numa operação parecida com o Ronaldo Fenômeno. A Operação Ronaldo Fenômeno no Corinthians foi um sucesso estrondoso. A Operação Ronaldinho no Flamengo não foi. E chegou um momento em que o Ronaldinho não recebia o que estava prometido e não correspondia em campo. Aí você vai dizer, mas o Ronaldinho não podia ter sido contratado? Faz 2 contas aqui. O Ronaldinho Gaúcho no Flamengo foi um sucesso, sim ou não? Talvez não. O Ronaldinho Gaúcho no Atlético foi um sucesso? Porque ganhou. Foi. Então, assim, para mim, não tem nível de comparação. Vou eu da minha resposta agora. O Ronaldinho no Flamengo foi um jogador nota 5. Ele não foi um fracasso, mas ele não foi um sucesso. O Ronaldinho no Atlético, depois, foi um sucesso. E ele estava mais velho. Então, cara, é a relação que você constrói. O Depay pode não ter ido bem no Atlético de Madrid porque o vestiário estava quebrado, porque o time não estava bem, por uma série de fatores. Fato é, o Depay da última temporada, eu não contrataria. Não contrataria. Isso significa que não vai dar certo? Eu não tenho bola de cristal para saber. Agora, nessa PVC, relação, quanto você tem, quanto ele jogou no ano passado, eu não contrataria. O PVC e Domi, eu acho assim que o que vale é a gente pegar como exemplo, acho que você foi perfeito de falar do Ronaldinho Gaúcho, mas eu pego, por exemplo, o exemplo do Rames Rodrigues no São Paulo. A gente lembra na entrevista coletiva o presidente Júlio Casares mostrando camiseta do Rames Rodrigues, copo, e falando que ia ter uma série de ações de marketing que iriam ajudar a pagar o salário. E não teve nada disso. O Rames Rodrigues jogou 10 partidas, né? Então, assim, obviamente tem um potencial gigantesco do Depay virar um produto de marketing do Corinthians, camisa, né?
venda de camisa, ações com sócio-torcedor, com fiel torcedor. Obviamente que isso tem um potencial muito grande, mas o desempenho do jogador, o que ele mostrar dentro de campo, a vontade dentro de campo, vai ser o fio condutor de tudo isso. Porque o Rames Rodrigues tinha tudo para ser um sucesso no marketing. E não foi porque ele não entrou em campo nem treinava. Você sabe qual foi a notícia do sábado passado em Madrid, onde eu estava? Rames Rodrigues não ganha pelo Raio. A notícia foi: Rames Rodrigues não joga pelo Raio. Sábado. O Raio jogou, perdeu e o Rames não jogou. Essa foi a notícia. Muito bom. Para a gente encerrar o programa hoje, já que você entrou aqui, André, eu vou passar essa para você. Sabino titular no São Paulo. O Sabino está com muita moral e ele só